começa a dinâmica da codependência? Vamos pensar juntos sobre isso? Se você não me conhece, sou Caterine Rieira, consteladora sistêmica, mentora do treinamento Prosperidade Sustentável. Eu vou abordar aqui duas dinâmicas muito recorrentes de como surge um codependente, onde nasce essa dinâmica, né? Esse modus operandi. A primeira, que é bem comum, é uma casa onde tem uma mãe, um pai, né, e uma criança. Então você imagina, são 3 pessoas, isso forma um triângulo. Esse pai, ele pode beber, então ele chega em casa bêbado. Ele pode ser agressivo, então a criança vê muitas brigas entre os pais, onde a mãe é a mais fraca. Esse pai pode ser ausente, ter sumido, ter saído para comprar cigarro e não ter voltado, não dar assistência. E essa mãe pode, de alguma forma, desabafar com a criança, falar com a criança. Por isso que eu falo nas minhas dicas. Criança tem que ser tratada como criança, filho não é amigo. Não desabafe suas coisas para os seus filhos. A criança, o amor de uma criança é a mãe. Né? A mãe, ela saiu da barriga daquela mulher, ela mamou naquela mulher. O amor, né? O primeiro amor nosso, a Melanie Klein chama isso até de objeto analítico. O nosso objeto analítico, o nosso primeiro amor é nossa mãe. Então a gente vê aquela mulher sofrendo, o que a gente faz? A gente quer salvar essa mulher. A gente quer salvar ela desse papai mau. Quando eu me coloco num papel de salvador, eu entro num triângulo que chama triângulo dramático. Nesse triângulo tem um salvador. Onde tem um salvador tem que ter uma vítima, que é a mamãe. E se tem uma vítima tem que ter um algoz. É um triângulo que se retroalimenta. Então eu coloco o meu papai como algoz, de alguma maneira, a mamãe como tadinha da mamãe e o papai, eu compro uma briga que não é minha. Aquela briga é de gente grande, eu sou pequena. Eles são grandes e eu sou pequeno. Quando eu compro essa briga, que não é minha, porque eu tenho dó da mamãe, eu faço uma parceria com a minha mãe. Eu caso com a minha mãe. Eu ocupo o lugar do meu pai. A gente exclui, né? Eu e mamãe excluímos o papai e eu ocupo esse lugar, porque agora eu vou salvar a mamãe, agora eu vou cuidar da mamãe. Você imagina isso no profundo de uma criança, que ela não sabe qualificar o que está acontecendo, mas ela toma partido. E a criança, no fundo, ela quer o amor dos dois, né? Imagina o sentimento de culpa de uma criança que o pai, às vezes o pai, isso é muito comum também, principalmente quando são mulheres que vêm constelar, às vezes o pai é super carinhoso com a criança, é um ótimo pai, e é um péssimo marido. E a pessoa não olha para aquele homem como o pai dela, ela olha como o marido da mãe, né? Então essa é uma das dinâmicas de onde pode surgir a codependência. Por quê? Porque o codependente, ele é um salvador, então ele vai com esse padrão para a vida, né? Ele vai com o padrão de salvar as pessoas, de ajudar as pessoas, como ele fez com a mamãe. Normalmente, ele vai se relacionar com pessoas parecidas com a mãe dele, né, ou mãe dela, porque ela continua nessa dinâmica de salvar, ou ela vai se relacionar com uma pessoa muito parecida com o pai, que é o que ela nega, né? Toda exclusão tem uma compensação, alguém precisa compensar, então às vezes a compensação vem dessa forma, tá? Isso não é uma receita de bolo, não existe uma fórmula matemática, mas é uma das dinâmicas que são bem recorrentes na codependência. Outra dinâmica é quando existe uma mãe narcisista. A mãe narcisista, ela pode ser uma mãe narcisista oculta, que é aquela mãe que não bate, que não agride, mas as investidas narcísicas dela são psicológicas, né? Ela vai minando
aquela criança vai começando a ter vergonha de ser, de existir do modo que é dentro daquela casa, a criança vai se retraindo, as coisas que essa criança sente são invalidadas. O codependente, tanto naquele triângulo que eu te falei, quanto nessa forma que eu vou falar agora, o codependente ele não consegue muito dar nome aos sentimentos, porque os sentimentos são invalidados. Naquele exemplo que eu dei, de um pai que bebe, de uma casa que tem briga, às vezes a criança está vendo o pai bater a mãe e no dia seguinte os dois estão tomando café da manhã juntos como se nada tivesse acontecido. A criança, ela não consegue dar nome àquilo, porque ontem à noite o papai estava sendo agressivo e fazendo mal para a mamãe estava triste, e hoje de manhã a mamãe está feliz, então quando acontece uma coisa daquele jeito, eu fico feliz depois. É um jeito de não dar nome nas coisas e de repetir padrões não dando nome, tá? Então a pessoa entra lá naquela dinâmica, às vezes se relacionando com alguém agressivo como o papai. E no caso da mãe narcisista, a mãe narcisista ela invalida os sentimentos dos filhos com gaslight, né? Então o filho também cresce não sabendo o nome do sentir, não sabendo o que sente. Numa casa onde tem uma mãe narcisista, existe um pai que é um facilitador do narcisismo. E aí também é um triângulo. Por quê? Porque nesse caso, a mãe é o algoz, né? A algoz, o pai é a vítima. E a criança entra no lugar de salvador. A mamãe é uma megera, eu vou salvar o meu pai da minha mãe. Normalmente isso acontece com a menina, porque a mãe narcisista, ela tem uma preferência, né? De escolher como bode expiatório um dos filhos que seja menina, porque é a questão da competição, da concorrência, né, do feminino. É bem a história da madrasta da Branca de Neve, né, que o espelho fala que a madrasta da Branca de Neve é um exemplo de narcisista. A mãe da Rapunzel é outro exemplo de narcisista. A mãe da Rapunzel também é uma narcisista perversa, porque tranca ela lá no castelo. Então, a criança, nessa situação, ela acaba fazendo uma parceria com o pai. A menina casa com o pai, exclui a mãe. Ela toma o lugar da mãe. Nesse lugar vem um lugar de salvadora de novo. Nasce um comportamento codependente de novo. De todo modo, o codependente ele sempre vai ser um salvador e ele sempre vai entrar em relações com alguém que seja dependente de alguma coisa, que é para ele corrigir, que é para ele ajudar, que é para ele achar que essa pessoa vai mudar. E a pessoa está 10 anos numa relação e vem constelar e ela tem historinha, explicação e justificativa para tudo que aquele amante ou namorado ou esposa ou namorada hipertóxicos, a pessoa que vem constelar tem historinha, explicação e justificativa para o comportamento para aquela pessoa ser assim. O codependente, ele chega a se culpar por algo que o outro, o narcisista, o dependente, que está numa relação, fez para ele. De tão confuso que é nominar o que ele sente. Os sentimentos são conflituosos, porque não aprendeu a dar nome àquilo quando era criança. Porque aprendeu que a gente precisa estar o tempo inteiro salvando alguém. Então, essas são duas dinâmicas muito recorrentes que vêm para as constelações, de onde surge o comportamento codependente numa pessoa. É alguém que precisou, de alguma forma, salvar a mamãe ou alguém que precisou, de alguma forma, salvar o papai. Eu vou ficando por aqui, vou pedir para você dar um like nesse vídeo. É muito importante dar o like no vídeo. Me ajuda com isso, por favor. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Gratidão. Gratidão.